Aqui no Heriberto Rios, o Internacional conquistou um ponto. Dadas as circunstâncias da partida, o contexto que envolvia o jogo, o Internacional sente que o ponto foi conquistado. Depois da partida, o técnico Eduardo Cudê fez revelações importantes, ainda envolvendo a polêmica, envolvendo o conhecido como Gordo do Jacone na partida contra o Delfim em Caxias do Sul no último final de semana. Falou sobre os desfalques e a sua preocupação em relação a isso. E uma mudança importante que pode ser realizada na equipe. Muitas reclamações dos atletas em relação à arbitragem nesta noite aqui no Heriberto Rios, em Criciúma, Santa Catarina. O destaque foi do goleiro Fabrício, eleito o melhor em campo. E ele revelou conversas com Tino Rocher. A preocupação envolvendo o meia Alan Patrick. Eu te trago todos os detalhes depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, direto aqui, ó, do Heriberto Rios, palco da partida do Internacional nesta noite pelo Campeonato Brasileiro, empate em 0 a 0 contra a equipe do São Paulo. A gente vai repercutir tudo o que aconteceu nos bastidores, no vestiário do Inter, algumas preocupações que existem também por parte do técnico Eduardo Cudê. A gente vai falar muito sobre isso. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. Vai ter mais rodada de Campeonato Brasileiro no final de semana. Eu estava apostando numa vitória do Internacional, ambos marcam. Chances foram criadas para isso, mas o jogo não saiu do zero aqui no Heriberto Rios. Bom, o empate em 0 a 0 contra o São Paulo, dado o contexto, 6 desfalques para o Internacional, o Alan Patrick saindo lesionado, machucado no início da partida, foi um ponto comemorado pelo Internacional aqui no Alfredo Jacone. Depois da partida, o técnico Eduardo Cudê destacou que ele enxergou um jogo parelho, que o Inter foi bem na partida, mas que ele nunca vai ficar satisfeito se o Inter não entrar em campo e conquistar uma vitória, conquistar os 3 pontos. O Cudê disse que a dificuldade não é só pelo contexto dos jogadores convocados, jogadores no DM, ter perdido o Alan Patrick no início da partida, mas também aquela dificuldade que já era apontada pelo Inter de desequilíbrio técnico, de enfrentar uma equipe que estava treinando, estava jogando, está no primor e técnico, físico, enquanto o Inter não tem lugar para treinar, não tem lugar para jogar no seu estádio, no caso, né? Não está treinando no seu CT e jogando no seu estádio. A questão física e defasagem física dos jogadores, que ele está vendo que isso ainda está pegando o time dele. E ele destacou que o Inter vai seguir sentindo essa dificuldade e vai demorar, de fato, para estar bem em relação aos outros clubes. O Inter pode até melhorar em relação a ele mesmo nesses aspectos, mas em relação aos outros clubes vai ser bem difícil buscar. Tanto que ele destacou que vai dar mais minutagem e mais tempo para os jogadores que não são considerados titulares, porque eles vão ser importantes nesse contexto de desfalques e de defasagem física do restante do grupo. Ele disse, por exemplo, que dentro dessa rodagem ele pode, hoje ele colocou o Luca, né, um garoto, e ele disse, cara, era quem a gente tinha, tem que dar moral para ele, tem que dar minutos para ele, tem que dar confiança para o garoto. E aí, no segundo tempo, ele tira o Luca e coloca e faz um movimento do Wesley como esse atacante de referência. E ele disse que ele pode fazer isso mais vezes também, justamente para dar minutos para outros jogadores. Aí um reserva vai ocupar possivelmente a vaga do Wesley, e o Wesley é essa vaga aí que o Alário, que o Ener Valencia, que o Borré estão deixando por seleções, o Alário por esse desconforto no ombro que tirou ele da partida desta noite. O Cudê destacou que o Inter quer subir na tabela e que tudo isso vai ser mais fácil quando tiver todos os seus jogadores à disposição, que vai ser um longo mês ainda, o mês de junho e julho também para o Internacional, porque julho vai ter Copa América, então o Rocher, Ener Valencia e Borré vão seguir nas suas seleções por mais um período importante, mas ele disse que não quer falar muito dos desfalques, porque sempre vai parecer uma desculpa do treinador, e ele estava tentando deixar claro que era um fato e não uma desculpa dele. Ele foi questionado ainda sobre o episódio que repercutiu a semana inteira, e não vamos aqui negar e bancar bom moço ou se fazer de louco. O episódio do Gordo, do Jacone, que o Cudê falou depois do jogo contra o Delfim, que ele enlouquece com o torcedor, repercutiu a semana inteira e todo mundo acompanhou. E o Cudê disse que ele não está irritado com o time. Ele até falou, por exemplo, porque ele foi questionado sobre a cobrança em cima dos jogadores não finalizarem, que muitas vezes o Inter dá um toquezinho a mais, cria a chance, mas não finaliza, não tenta matar o adversário. Ele diz que ele cobra isso dos jogadores e ele sabe que o time tem que finalizar mais, arriscar mais essas oportunidades, muitas vezes está circulando bola e não tem o arremate final. Ele diz que sabe disso, que ele cobra da sua equipe isso,
mas ele disse que não estava irritado com o time, tanto que ele diz, vão inventar o quê? Que eu soquei as paredes? Eu estou bem. E aí ele fala sobre a questão do gordo do Jacone. O torcedor que deixaram famoso essa semana não é o mesmo que eu briguei no Jacone. Fizeram um torcedor famoso. É amigo de um jornalista, mas não foi com ele que eu discuti. O lado bom é que pudemos fazer alguém famoso essa semana. Aí falou brincando o técnico do Inter, Eduardo Cudê, mas falando que o torcedor que vazou, que supostamente teria sido o cara que estava discutindo com o Cudê, que o Cudê estava incomodado, que estava xingando ele por 20 minutos no Alfredo Jacone, não era o torcedor. O torcedor era outro, que já tinha saído e não era esse que ficou famoso, enfim, acabou sendo divulgado nessa semana. Bom, o Cudê não foi o único a conceder entrevista por aqui, tá? Na saída de campo eu conversei com o Fernando, volante, que hoje mais uma vez jogou como zagueiro e mais uma vez o Fernando muito bem, né? Um baita jogador, o Fernando. O Fernando falou que o empate foi bom, pelo contexto dos desfalques, pela partida ter sido muito parelha com a equipe do São Paulo, que o ponto é conquistado e não são 2 pontos perdidos aqui no Heriberto Rios. O Fernando também destacou que a arbitragem foi muito ruim. E, de fato, quem acompanhou o jogo viu que o Braulio da Silva Machado, que é um árbitro que eu bato nessa tecla na Band, nos meus espaços aqui no meu canal, no YouTube, no Twitter, no Instagram. Cara, o Braulio é um dos piores árbitros do futebol brasileiro. E ele é FIFA, é impressionante, mas ele é muito fraco. A arbitragem dele foi muito ruim. E o Fernando destacou que ele reclamou da arbitragem. Ele toma um cartão amarelo por reclamação em um lance de uma falta, que ele, assim, não é nenhuma reclamação mais contundente, mais forte do Fernando, e ele acaba levando o cartão amarelo. E aí depois tem um sanduíche que os jogadores do São Paulo fizeram em cima do Luca, do Inter, que é uma falta muito forte do Alan Franco, zagueiro, e também do lateral esquerdo, do Wellington. E eles não levam cartão amarelo, e é um lance seguido do outro. Então é muito curioso isso, mas enfim. E o Fernando reclamou da arbitragem, disse que o árbitro poderia ter tido mais calma, mais frieza em alguns pontos da partida, que não foi uma boa arbitragem, e o Inter como um todo não gostou da arbitragem do Braulio. O nome do jogo foi o Fabrício, o goleiro do Inter, que no segundo tempo fez pelo menos 3 defesas de um alto grau de dificuldade, e ele destacou que essa foi e é a oportunidade da vida dele, que ele está muito feliz de estar ganhando essa sequência como titular, com o Rocher convocado para a seleção uruguaia, que das finalizações ali do São Paulo ele sentiu muita dificuldade na cabeçada do Lucas Moura, que ele defende de mão trocada, e tem uma outra finalização do Lucas antes, que ele julgou ter sido a mais difícil, a defesa mais difícil que ele fez. Ele destacou também um bastidor bem interessante, que ele tem conversado com o Tino Rocher bastante, desde o período que eles estavam em Itu, treinando logo depois do Inter voltar às atividades, ainda depois das enchentes, que ele estava ajudando como voluntário em alguns lugares. Ele disse que ele tem conversado também por mensagens com o Rocher, mas que ele conversa com os outros goleiros do Inter também, num geral. Bom, a grande preocupação do vestiário todo do Inter é o Alan Patrick, que saiu ali com menos de 5 minutos do primeiro tempo, depois de uma dividida que ele tenta puxar a perna e acaba sentindo a posterior da coxa direita. O Inter vai treinar amanhã em Criciúma e vai à tarde para Salvador, para o jogo do final de semana, do domingo, contra o Vitória da Bahia, lá no Barradão. E o Alan Patrick não está à disposição para esse jogo, ele já é desfalque, ele tem uma lesão, ele vai para Porto Alegre de avião, ele vai até o aeroporto de Jaguaruna, pega um avião para Porto Alegre, em Porto Alegre ele vai até o DM do Inter fazer os exames necessários. Ele tem uma suspeita de estiramento do bíceps femoral da coxa direita. Caso se confirme essa lesão, é pelo menos de 15 a 20 dias de recuperação, então é uma preocupação que o Inter tem aí em relação ao Alan Patrick, tá certo? Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.